Boa tarde primeiro. E aí, tudo bem com vocês? Ó, a gente tá abrindo aqui com a página do nascimento, a criação, não o nascimento, criação de Adão. Olha que lindo. Linda a tela, né? Por quê? Porque a gente vai retomar o classicismo, tá? Então a gente vai fazer uma retomada breve aqui desse conteúdo que a gente trabalhou muito em sala de aula. A gente viu bastante. Até coloquei umas coisas interessantes aqui. Mas antes dessa abordagem, eu queria saber se vocês estão acompanhando aí, se estão aproveitando essa presença do ambiente, né? Escola, professores, para estar retomando, dando uma olhada aí na apostila, retomando o conteúdo, as dificuldades. Se não fizeram isso, mãos à obra, vamos lá. Então, o classicismo, a gente conversou bastante, eu coloquei para vocês que foi um período, né, todas as nomenclaturas, eu expliquei em sala de aula, elas têm uma razão de ser, e o classicismo não escapa à regra. Esse termo, ele é usado por quê? Porque foi um movimento que mostra o modo o renascer, renascentista, tá? Renascer. E esse renascer para quê? Esse renascer para isso. Aqui, ó. Tá? O renascer, essa retomada aqui, ó, tá? A razão. Então, deixa-se de lado a emoção. Então, a razão vai passar a governar a emoção. Ou seja, essa razão é que vai dominar. E essa razão traz harmonia, tá? O homem, ele era particularizado, passa a ganhar ares universais. Agora tem que pensar o homem e o universo em torno dele. E os clássicos estavam preocupados com o homem, com o mundo, mas também com o homem e o mundo, em letra maiúscula. Tá? E que retomada é essa? Retomada da mitologia pagã. A gente conversou também, porque grego, né, dos gregos mesmo. A gente conversou em sala de aula que os autores, os poetas, eles são retomados. E eles representam a perfeição. Aqui eu coloquei, essa cena aqui é legal. Ó, é o Narciso, que ele morre, né, ao olhar a própria imagem aqui na água, e ele se apaixona, se distrai e acaba morrendo, né? Então, e eles representam o ideal de beleza, os deuses gregos, né? Eles vão aparecer muito nessa literatura. E aí, a gente viu também o fusionismo, é a fusão, é essa união dessa mitologia pagã com os valores do cristianismo. Então a gente vai ter aí a união dos deuses, das ninfas, com os santos da Igreja Católica. Nessa época, situando vocês, a Santa Madre Igreja, apesar desse renascimento, trazer também a reforma protestante, tá? Agora, vou voltar aqui, porque tem a ver com a expansão marítima. Que eu coloquei para vocês, ó. Coloquei aqui a imagem, lembra? Eu comentei em sala de aula do gigante Adamastor, olha ele aqui. Ele tá muito bonito aqui, não? Aliás, ele não é bonito, tá? A gente tem várias na literatura, imagens do gigante, né? A professora explicou para vocês que os portugueses, na época, eles acreditavam, não só os portugueses, que quando, né, os marinheiros, marujos, quando uma embarcação saía e não retornava mais, eles acreditavam que o gigante havia engolido ela inteirinha, né? Aí a gente viu que não era bem isso, não. O gigante era o quê? O Oceano Atlântico mesmo, né? Ele que
engolir as embarcações. E esse período foi um período importante e não só para Portugal, mas ele foi importante para a Europa inteira, tá? Essa expansão marítima, ela trouxe a expansão, o apoio da burguesia, né? Ela só foi possível porque a burguesia financiou, depois uma escola, um movimento literário. Eu retomo muito a burguesia com vocês, a gente vai falar muito dessa classe, e com o apoio do rei, da monarquia, né? Então, ela só foi possível por isso. E, num primeiro momento, é o quê? Conquistar regiões para produção e, óbvio, as minas e metais preciosos, né? Isso sempre foi muito importante. Agora, depois dessa breve aqui situação do contexto, essas historinhas aqui que acabei de contar, a gente vai ver outra coisa que consumiu 1, 2, 3, nem sei quantas aulas, né? Ensinar vocês a fazer a escansão silábica. Lembra, eu comentei que é muito importante a gente ter o domínio disso, porque até então, antes, todas as composições poéticas, elas eram baseadas nessas duas aqui, ó, a redondilha maior, com 7 sílabas poéticas, e a redondilha menor, com 5 sílabas poéticas, tá? A gente viu. Então, a medida velha, ela era dessa forma que eu coloquei um exemplo com 7 sílabas, tá? A redondilha maior aqui, ó. Lembrando, para escancionar, eu vou parar na sílaba tônica da última palavra de cada verso. Por isso é importante saber tonicidade, tá? Então tá lá o verso: Perdigão perdeu a pena. A minha contagem, isso sem comentar aqui que a gente viu também das exceções, das licenças. Não, o termo exceção tá errado aqui para poesia. A licença poética, né? Então tem umas regras que é permitido fazer a separação silábica, que é completamente diferente da gramatical. A gente viu isso em aulas e aulas, a exaustão, tá? Então, eu vou parar aqui, ó, na última sílaba tônica. Então, eu desprezo essa aqui. Deixei em vermelho aqui, tá? Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, paro aqui. Tá? 7. 7 sílabas. E para saber tonicidade, como assim, professora? Ora, oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá? Essa aqui é uma paroxítona. Se ela fosse aqui, seria uma oxítona, paroxítona e a antepenúltima, que é a proparoxítona. E fazer composição com palavras, tem exemplos, e depois a gente vai ver em literatura. Todas terminações em proparoxítona. Nossa! Complicado, difícil pra caramba. Então, é escansão. Aí, isso aqui, no classicismo, deixa, tá? Deixa de existir e vem uma proposta nova. Vem a medida nova. Aqui. A medida nova. Agora a gente vai, na medida nova, ter com 10. Opa, pagou aqui, peraí. Agora a gente vai ver na medida nova com 10 decassílabos. Então, eu peguei um trechinho aqui do soneto. A gente viu também na música da Legião Urbana, né? A gente viu Monte Castelo também tem. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. Aqui, ó, erraram aqui, né? Contentar-se, ó lá, tá com errinho aqui, ó, proviu. Mas eu já tinha visto antes, viu, gente? Na escrita. É cuidar que se ganha em se perder.
é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. O que interessa aqui é isso aqui, ó, rima, tá? Vejam que nesse primeiro verso eu terminei com rer. Então, eu estou iniciando o soneto e eu termino com rer, o aqui no caso, tá marcado em vermelho. Então, para ela, eu vou iniciar com a letra do alfabeto A. Depois aqui, eu terminei com T. Aí é B. Repete, B. Volta aqui no A. Só que aqui mudou, é o D, vontade. Então, não posso mais inicio com a próxima letra. A próxima letra é C. Dor também não tem, a próxima letra é D. E aqui repete o D, coloco C. Então, essa composição em rima ficou A, B, B, A, C, D, C. Então, vamos lá. Então, é rer, T, der, dor, D. Então, é essa a rima. Agora, medida nova agora, no classicismo. O que ficou faltando? Tudo que eu passei, a gente viu muito. Eu me lembro que eu cheguei a dar a introdução de Camões, isso a gente viu também, a introdução. Só que tem muita coisa para falar dele, tá? Muita. Aliás, a vida dele, de Camões, ela tem, sabe, aqueles quadros de programa de televisão, ou mesmo no mundo virtual aí de fofoca. Então, até na crítica literária tem muitas histórias sobre ele. O que dá para se perceber, eu tô aqui, gente, peraí. O que dá para perceber é que ele teve uma vida bem agitada, né? E era uma pessoa que gostava de confusão, briguento, encrenqueiro. Mas ele teve uma vida bem tensa, tá? Eu comentei com vocês que ele serviu, né, a marinha e perdeu o olho em combate. Mas tem uma coisa curiosa de um outro crítico aqui, que eu achei, que além da briga que o exilou, acho que eu comentei em sala de aula também, tá? A gente não pode afirmar, como eu disse, ele teve uma vida intensa, ele se envolveu muito com mulheres, ora era uma coisa, ora era outra, poeta, serviu a marinha, ia para a batalha, depois ficou 17 anos exilado, ele tinha uma vida bem agitada. A questão dos Lusíadas, né, que é o épico. Dizem que ele estava escrevendo, levou 5 anos para escrever também, né, ou é uma pérola. E quando estava regressando para mostrar ao rei, o barco, o navio, né, a caravela, afundou. E a noiva dele estava na embarcação. O que eu duvido muito, porque não outros críticos, eu não li nada a respeito sobre essa noiva, né, ter uma noiva. O envolvimento com mulheres ele sempre teve mesmo. Isso todos afirmam. Mas entre salvar a noiva e os Lusíadas, diz que a gente tem os Lusíadas, provavelmente a noiva morreu afogada. Mas como diz, comentários, fofocas, tem citações sim de alguns historiadores, tá, que comentam isso dele. Mas afirmar, provar, aliás, nem a data, tá? Nem a data do nascimento dele se tem certeza, tá? Sabe que foi em 1500 e alguma coisa, deixa eu ver, 1500, deixa eu ver pra cá, onde tá? A certeza, aproximadamente 1524, alguns dão 1522,
Então, certeza mesmo a gente não